Como pode ser visto, essa unidade é grande e tem muita informação. Falamos de rede, das durações, das restrições e agora temos que falar sobre folgas e dias corridos, dias úteis e o principal, as late as possible, as soon as possible. Vamos ver isso ainda dentro da ferramenta, dentro do nosso modelo de arquivo. Vamos ver aqui, nós temos as late as possible. Abandonando esse, e agora eliminando o calendário, eu vou colocar aqui o type. É o tipo de atividade, o tipo de restrição, é constraint, né? Então é constraint type e constraint date. Data de restrição e tipo de restrição. Data de restrição e tipo de restrição, nós já vimos alguma coisa quando falamos das hammocks, que elas representam restrições que nós não criamos, mas que são de apoio da ferramenta. E aqui nós não usamos uma restrição, mas usamos o deadline para mostrar os problemas. Aqui nós temos um indicador, o calendário, meu calendário está associado. O Indicators mostra tudo o que não é normal dentro da atividade, o que não era previsível ou comum. E calendários que aparecem aqui são calendários que não são os nativos da ferramenta. Parece que toda a ferramenta aqui, todo o projeto está usando o calendário meu calendário, que é aquele calendário que eu usei e criei com as minhas restrições. Vou normalizar a data de fim, tamanho. Então nós temos aqui as soon as possible, as late as possible. Todos trabalhamos para fazer o mais rápido possível. Vamos ver aqui na ferramenta, embaixo, diagrama de barras, que ajuda a entender isso de forma mais fácil. Essa aqui, e aí nós vamos vendo os elementos representados que nós escolhemos em cima. Vamos subir aqui um pouco mais o bioma horizontal e vamos ver aqui o seguinte, todo mundo aqui corre para ser o mais cedo possível. Tem até um marcador aqui, que é o deadline. Ele corre para ser o mais cedo possível para que nós tenhamos a entrega mais rápida possível. Mas imaginemos que nós não tivéssemos essa ligação aqui. Então nós teríamos dois caminhos paralelos. Eu vou até marcar mais um elemento aqui. Teríamos um caminho de produção, planejamento iniciando a produção, planejamento iniciando a outra produção, planejamento iniciando... temos duas produções só. E o término sendo municiado pela cadeia produtiva aqui e cadeia produtiva aqui. Eu fiz a ligação entre os elementos com esse conjunto aqui de atividades no gráfico de barras. Mas o adequado é fazer esse tipo de conexão via colunas, para evitar erros e evitar soltar sem querer em cima de um elemento gráfico que não corresponde à realidade. Mas voltando para o as soon as possible e as late as possible, significa dizer que o caminho de produção está sendo empurrado para o futuro e não dá para entender por que estamos parando aqui. A resposta é, paramos aqui porque temos programação de atividades que vão até esse dia e que de fato não produzem nada, são apenas para controle. Como nós já dissemos, eles não se ajustam automaticamente. Eu vou eliminar esses dois e com isso a gente pode ver que a produção
foi acelerada por dividirmos em dois pedaços, um caminho de pacote 1, um caminho de pacote 2 e 3. E todos são feitos o mais cedo possível, mas quem define o tempo de produção do projeto é o pacote 2 e 3. O pacote 1, ele é produzido e fica parado, esperando alguma coisa até o dia da entrega final. Eu poderia dizer que essa atividade 3, ela poderia não ser feita o mais cedo possível, ela poderia ser feita o mais tarde possível. Com isso, a programação de trabalho faz com que agende, programe, inicie o trabalho aqui, concluindo o trabalho no dia de conclusão do projeto. Assim como eu poderia dizer também que a 2 não precisa começar tão cedo. Pode começar o mais tarde possível. E ela vem, e o mais tarde possível é vir sem empurrar a atividade 3, para não atrapalhar o projeto. E a atividade 1 também podia ser feita o mais tarde possível. Ou seja, podemos fazer um planejamento consciente de trabalho, onde o conjunto de produção fica agendado para o mais tarde possível, e não para o mais cedo possível. Vantagem de agendar para o mais tarde possível: tudo que pode ser descoberto aqui informa para não haver erro aqui. Desvantagem: qualquer atraso aqui atrapalha o fim do projeto. Antigamente, qualquer atraso aqui atrapalhava o fim do projeto. E aí nós preocupávamos com 6 atividades. Agora, qualquer atraso aqui ou aqui atrapalha o fim do projeto. Nos preocupamos com 9 atividades. Então, melhor seria... Marquei 3. Marquei 3, ele não traz information. Não traz. Então, eu vou ter que fazer uma a uma. Na tela de cima faz. Aqui é o as soon as possible. Aqui é as soon as possible. E aqui é as soon as possible. Eu faço o quê? Eu produzo o mais cedo possível, com menos preocupação de atraso. Observaram que essas atividades de administração se ajustaram o tempo todo para o novo cenário. Eu não tive que mexer. Por outro lado, eu gasto mais dinheiro no começo do que no fim. Antes, eu gastava mais dinheiro no fim. Gastar mais dinheiro no fim é interessante porque eu deixo o gasto para depois. Aplico o dinheiro no começo. Existem, então, razões para você colocar restrições de o mais cedo possível, o mais tarde possível, com um problema. A técnica diz: se eu agendar essa atividade para o mais tarde possível, eu preciso não atrapalhar o início da minha sucessora. Se eu ajustar para o mais tarde possível, eu não posso atrapalhar o início da minha sucessora. E eu acabei de atrapalhar o início da minha sucessora. Eu empurrei a minha sucessora. O certo seria eu tentar fazer o mais tarde possível e não conseguir. Por quê? Porque a minha sucessora começa logo a seguir. Se a minha sucessora tivesse programada para começar aqui, essa atividade o mais tarde possível deveria ir até aqui. E não aconteceu isso. Se eu falar para ela ser o mais tarde possível, ela empurra tudo para o fim, batendo no limite contratual. Ou seja, se eu tivesse a condição de uma atividade
do pacote 1 possui uma restrição de não começar antes de, agendar o mais tarde possível detonaria e atrapalharia a minha atividade sucessora. Isso é um problema da ferramenta e, na hora de se trabalhar agendamentos de mais tarde possível com a intenção de não atrapalhar a sucessora, devemos monitorar isso muito bem. Questão de folgas, questão de dias corridos. Vamos abordar a questão de folgas. A questão de folgas é muito importante para entender aqui, incluir total slack e free slack. Total slack é folga total. Free slack é folga livre. Folga total, folga livre são dois indicadores muito interessantes para o planejador, em particular, quem está preocupado com o tempo. Vamos aqui intensificar o nosso fim. (28/9). Se nós temos uma cadeia produtora definida pelo pacote 1, que eu vou pintar de amarelo, e temos outra cadeia produtora definida pelo pacote 2, 3, que eu vou pintar de avermelhado, significa dizer que um pacote define um tempo de produção maior e um pacote define um tempo de produção menor. Eu acabo e fico esperando. Eu acabo e defino o término do projeto. Esse conjunto de produção não pode errar sem atrapalhar o projeto. Então, a folga total, o quanto a atividade pode ser reprogramada ou remanejada, é zero. Não pode ser reprogramada ou ser remanejada sem atrapalhar o fim do projeto. Enquanto que a folga que nós encontramos aqui para qualquer uma dessas atividades é que qualquer uma delas pode ser reprogramada sem atrapalhar o fim do projeto. Vamos dar um exemplo. Se eu reprogramar para 30 dias ao invés de 25, os azuis mostram a mudança. Eu queimei 5 dias da folga, mas não atrapalhou o fim do projeto. Se eu, ainda assim, reprogramar isso para 16 dias de trabalho, os azuis mostram o impacto, eu queimo mais 5 dias do meu recurso de tempo e eu não atrapalho o projeto. Folga total define impacto no fim do projeto. Folga total zero significa não posso fazer nada para mais sem atrapalhar o fim do projeto. E se eu fizer alguma coisa aqui para mais, nessa linha produtora eu tenho que fazer alguma coisa aqui para menos para recuperar o fim do projeto. Aqui, se eu fizer alguma coisa para mais, eu não preciso necessariamente diminuir alguma coisa futura para manter o fim do projeto. Folga total é o quanto pode ser reprogramado sem atingir a marca final. Não é permissão de atraso. É o quanto se pode, de forma consciente e planejada, reprogramar inícios ou durações, inícios na programação de tempo e durações na capacidade produtiva do trabalho sem alterar o nosso prazo final de projeto, que é uma coisa muito importante.
Por outro lado, temos a folga livre. Folga livre é o quanto eu posso adiar, reprogramar, sem afetar o meu próximo compromisso. Próximo compromisso só tenho como ver se eu mostrar aqui embaixo um diagrama de barras que é mais didático. Então, pacote 1, 2, 3 na tela. Supondo que essa atividade precedesse essa aqui, significa dizer que eu produzo o pacote 1, mas dependo de coisas do pacote 2 para trabalhar. E tem mais. Eu produzo o pacote 1, mas dependo de coisas do pacote 3 para trabalhar. O pacote 1 só fica completo se eu tiver a contribuição do pacote 1 e também dos outros pacotes. É um novo modelo de produção, para poder ilustrar o conceito de folga livre. Vamos ver aqui. Eu tenho nessa linha de produção 0. Eu não posso atrasar nada nessa linha de... Errei. Não posso atrasar nada nessa linha de produção, porque eu tenho folga total 0. E aqui, folga total, eu posso atrasar alguma coisa, reprogramar alguma coisa, sem atrapalhar o projeto. Vamos para a folga livre. Folga livre é aquela folga que me permite reprogramar sem impactar quem vem depois de mim. Vamos lá? Eu tenho 15 dias para fazer qualquer coisa errada aqui, sem atrapalhar a vida do meu projeto. Ctrl Z. Eu tenho como começar isso mais tarde ou como demorar mais na produção, onde eu tinha 15 dias, agora eu só tenho 5 dias de folga. Eu não atrapalho o projeto e não atrapalho quem vem depois de mim. Eu posso até tentar atrasar a produção ou reprogramar a produção, mas aí eu já perdi a minha folga. Qualquer coisa que eu fizer a mais, eu atrapalho quem vem depois. Quer ver? Eu atrapalho quem vem, empurrei quem vem depois. Não atrapalhei nada a cadeia produtiva, não atrapalhei nada a produção do pacote 1, mas a folga livre define quanto tempo eu posso reprogramar minha atividade sem impactar as atividades ou compromissos sucessores. Folga livre, folga total, apresentada para que o planejador possa pensar o que fazer. E agora dias corridos e dias úteis. Bom, esquecendo isso, temos aqui 20 dias de trabalho ou 20 vezes 8, 160 horas. Se eu escrever 20 DD, olha a data de 28, passa para 20 DD, data date, né? DD. Não, está errado aqui. 20 DD. Ai, tá difícil. 20D. 20 dias corridos. Lembrei que DD em português, então é 20 elapsed days. Dias corridos faz com que todas as horas, ou todos os dias, nesse caso dias, sejam contabilizados. Nesse caso aqui nós temos 20 dias ignorando sábados e domingos. Como era antes? Era 20 dias.
20 dias daria, contando os sábados e domingos, essa data de conclusão, 28/4. Se for 20 elapsed days em inglês, nós temos 6/4. Lembrando que 20 dias é o equivalente a 160 horas. Eu vou escrever então aqui 160H horas, o que não muda nada aqui. Mas quando eu coloco 160 elapsed hours, a coisa fica mais curta ainda, porque aí ele considera não dias corridos um atrás do outro, e sim 160 horas corridas uma atrás da outra. Então, o elapsed days, ou dias corridos, ou elapsed hours, 20 dias corridos, elapsed days, elapsed hours, é contando de forma a não haver as restrições fornecidas pelo calendário. Sendo que dia conta dia corrido. Se for a hora, conta hora corrida. Esse recurso é muito interessante, mas ele traz problemas com o nosso resultado do cronograma que nós vamos ver mais à frente, onde a gente apresenta informações para o ferramenteiro de caminho do projeto, caminho longo do projeto, tempo do projeto. Fica então aqui o registro do elapsed days, dias corridos.